Olá, eu sou Sérgio Domiciano, doutorando em Geografia pela Universidade Federal do Ceará e vou apresentar para vocês o nosso trabalho que tem por título Bases Conceituais, Manifestação Territorial e Indicadores de Estudo da Desertificação, realizado sob a orientação do professor Dr. Flávio Nascimento. O nosso objetivo foi discorrer em torno dos debates e embates em torno do problema da desertificação. E aí nós revisamos numa literatura com base em um conjunto de artigos, livros e documentos oficiais a nível nacional e internacional. A desertificação é um fenômeno que vem sendo tratado desde os anos 70 em debates científicos, acadêmicos e até políticos no âmbito da Organização das Nações Unidas, a ONU. Mas na literatura reside, e nessa conjuntura científica, reside uma digressão conceitual e confusão até equivocada em torno da desertificação com outros fenômenos que não têm correlação com a desertificação. Não são os mesmos fenômenos. É comum vermos na literatura uma confusão entre desertificação e deserto, e ainda com seca e até com desertização. A desertificação se diferencia de deserto uma vez que o deserto é um ambiente ecologicamente estável, que atingiu um clímax natural ao longo do tempo, que foi formado no tempo profundo pela natureza, ou seja, ele demorou milhões de anos, eras geológicas para ser formado, e é um ambiente formado fundamentalmente pela natureza, cuja característica principal é a ausência de condições que restringem ao desenvolvimento da vida nesses ambientes. Desertificação se diferencia ainda de seca, porque seca é um fenômeno também natural per si, de um evento prolongado da ausência das chuvas, em que não se atinge 60% da média pluviométrica por mais de 2 anos em mais de 50% de uma determinada área. E o que é a desertificação, portanto? A desertificação é consensuada na ONU como sendo uma degradação ambiental grave, circunscrita a zonas climáticas específicas, que são as terras secas, onde tem clima árido, semiárido e subúmidos secos, com ação humana degradante. Portanto, a desertificação ela é causada pela natureza, do ponto de vista climático e do ponto de vista de limitações geoambientais, e de ações humanas que degradam este território, este ambiente, através do desmatamento, da queimada generalizada da vegetação, da pecuária extensiva, da poluição e contaminação dos recursos hídricos e da salinização do solo e de outros tipos de degradação que possa existir fruto das atividades humanas. A desertificação, ela ainda por estas características de sua formação, ela hoje pode e necessita de ser entendida também em correlação com as mudanças climáticas, uma vez que suas causas são bastante semelhantes, fruto da pressão humana no ambiente. A desertificação, portanto, ela pode ser entendida como causa e efeito da mudança climática, assim como a mudança climática também pode ser causa e efeito da desertificação, uma vez que é causada por atividades que reduzem a biomassa e estressam a temperatura no sentido de aumentá-la. Nesse sentido, a desertificação ela se manifesta nas terras secas, que é onde tem clima árido, semiárido e subúmido seco. No todo o planeta Terra existem 61 milhões de quilômetros quadrados de terras secas. A maioria está presente na Ásia, na África e na América do Norte. A América do Sul também se insere nesse contexto, com 17 milhões de quilômetros quadrados de seu território, onde vivem mais de 100 milhões de pessoas. Nessa conjuntura, o Brasil se insere com 16% de seu território nacional vulnerável à desertificação, que compreende basicamente o semiárido brasileiro e áreas de entorno subúmidas secas que estão presentes nesse território, onde estima-se que vivem 28 milhões de pessoas e parte significativa dos estados do Nordeste. Ela se manifesta territorialmente no Brasil sob 2 escalas. Numa escala macro, no semiárido brasileiro, onde estão as áreas de suscetibilidade à desertificação, as chamadas ASD. E numa escala menor, dentro dessas grandes ASDs, estão os núcleos de desertificação, que são áreas em que a degradação exibe de maneira mais eloquentemente fortes marcantes de deterioração geoambiental. Essas informações a respeito do Brasil estão mapeadas
desde os últimos 20 anos na Política Nacional de Combate à Desertificação e que precisam ser atualizadas. Mas existe um outro documento, pouco mais recente, que mapeou áreas fortemente degradadas generalizadas em todo o território do semiárido, que são caracterizadas pela ausência ou escassez de vegetação e que não estão sendo utilizadas no presente pela produção. Feita essa digressão conceitual em torno do problema da desertificação e de sua manifestação territorial, ao longo do tempo foi lançada metodologias para entender e averiguar empiricamente o processo de desertificação nos territórios. Essas metodologias estão atreladas aos chamados indicadores de desertificação. No Brasil, esses indicadores têm sido aplicados em unidades territoriais diferenciadas, desde os municípios, regiões, mas os trabalhos oriundos de tese e dissertações têm seguido uma tendência de aplicá-los em bacias hidrográficas, pois defendem que estas são unidades sistêmicas do ponto de vista ambiental e que melhor privilegiam a análise ambiental que tem a ver com a desertificação. Portanto, a desertificação, apesar desses embates conceituais, é possível que a gente estabeleça uma razão consensual em torno do fenômeno a partir de 3 características. Primeiro, a desertificação, para ocorrer, ela precisa ocorrer em territórios com incidência de clima árido, semiárido e subúmido seco somente. Segundo, a desertificação ela é oriunda de um quadro natural com limitações e de uma ação humana degradante sobre este ambiente. E terceiro, ela não necessariamente é causa das mudanças climáticas, mas territórios em que se verifiquem alterações do ponto de vista climático podem impulsionar a desertificação.